Então, irmãos, durante esse tempo, em maio, nós temos ouvindo ministrações maravilhosas que têm nos feito olhar para a nossa família, para a nossa casa, como um lugar de propósito. Você tem percebido isso, né? Culto após culto, ministração após ministração. E Deus está nos comunicando, queridos, que o nosso lar é o lugar central, onde, na verdade, tudo começa. Onde a gente é visto atentamente pelo Senhor. O Senhor nos observa lá no nosso lar. Amém? E é onde também os nossos ministérios começam e atuam. Então, por isso é tão importante, por isso todos os anos, no mês de maio, a gente dedica, né, a falar especificamente sobre família. E hoje, o título da nossa ministração é Família em Missão. Olha que tema maravilhoso. A gente vai ser inspirado nessa noite, queridos, a enxergar o nosso lar, nossa mesa, nossos relacionamentos como um campo missionário. Amém! Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui têm chamado missionário? Algumas mãos levantadas aí, ó. Eu sei que quando a gente fala sobre missões, né, quando faz essa pergunta, a gente sempre pensa, né, num país, né, distante. Quando a gente fala em missões, vem o globo terrestre na nossa mente, né? Sempre assim, né? A gente associa a ir para outro lugar. Mas sabe, queridos, hoje eu quero te trazer um outro olhar a respeito de missão. Porque a realidade é que todos nós temos uma missão. Você pode repetir isso comigo? Todos nós temos uma missão. Independente de sermos direcionados para ir para alguma nação específica, a gente tem uma missão que pode ser executada no exato lugar que nós estamos. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso círculo de relacionamentos. E qual é essa missão, né? Se nós temos uma missão, qual é essa missão? A nossa missão é anunciar as boas novas da salvação. Amém, queridos? Você se alegra com isso? Você tem uma missão. Mesmo que você não tenha levantado a mão agora quando eu perguntei, você tem uma missão. Fique sabendo disso. Você tem uma missão. Deus conta com você. Nossa missão enquanto filhos de Deus é fazer com que essa família aumente. É compartilhar tudo aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus. Então Deus conta conosco para fazer a família aumentar. O desejo de Deus não é que a família seja bem pequenininha. Não, é uma família ampla, extensa. A gente vai ver isso nos próximos versículos aqui. E pregar evangelho, irmãos, é tarefa de todo crente. Repete comigo, todo crente. Todo crente, queridos. Às vezes a gente associa apenas ao pastor, à liderança da igreja. Ah, pregar não é para mim. Mas deixa eu te dizer, pregar é tarefa e missão de todo crente. E aí talvez você escute isso e fique um pouco assustado. Mas Suelen, eu não sei pregar. Como que eu vou pregar se eu não sei? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabe falar? Eu ouvi alguns améns aí, então, né? Você sabe falar. Você tem algo para dizer a respeito de Jesus? Você conhece ele, não conhece? Você tem algo para dizer do que ele fez na sua vida? Você lembra quem você era, onde você estava, o que ele fez por você e onde você está agora? Amém? Então você pode pregar. Amém, queridos? Você precisa entender que se você souber falar, souber dizer quem é Jesus e souber falar o que ele fez por você, a pregação está pronta. Amém? Porque pregar o evangelho é isso. É dizer quem é Jesus, é dizer o que ele fez, o que ele pode fazer pelaquela pessoa que está te ouvindo. Amém? Então diga assim, eu tenho condições de pregar. Eu sei pregar. Amém. Queridos, Deus quer te usar para alcançar a tua casa, os teus familiares, os teus amigos, os teus colegas. Existem pessoas que você conhece, que você convive, que talvez eu nunca vou chegar perto, nunca vou ter oportunidade de falar. O pastor, a Sinara, nunca vão ter oportunidade de falar. Mas você tem. E às vezes numa brecha pequena, sutil às vezes, a gente tem oportunidade sim de pregar, de dar um testemunho. Amém? Glória a Deus. E pensando aqui a respeito disso, me veio na memória que Deus ele não deseja que a gente seja a minoria. E eu fiquei me lembrando, eu sou cristã desde que eu nasci, e eu sempre fui minoria nos ambientes em que eu estava. Talvez você vai se identificar comigo, mas na escola eu era sempre a única crente, ou era eu e mais um. Nos ambientes de trabalho também, eu sempre era a minoria. Hoje talvez até isso tenha melhorado um pouco, né? Eu creio que aumentou, mas ainda somos a minoria.
Se você for olhar o contexto geral, né, o número de habitantes na cidade, ou pessoas na empresa que você trabalha, na faculdade que você estuda, ainda somos a minoria. Queridos, Deus quer nos chacoalhar, porque Ele quer que isso mude. Deus nunca desejou, queridos, que os cristãos, que a família dele fosse minoria. Nunca desejou. Só que às vezes a gente se intimida com isso. Eu me lembro de quando eu era criança, coisas que meus colegas faziam, falavam, e eu não podia, né? E eu ficava assim, ai, eu sou diferente deles, e eu ficava quase até com vergonha de ser crente. Era quase que um peso para mim. Ai, eu sou crente, eu sou diferente deles. Numa sala ali com, sei lá, 20 e poucas crianças. Eu era a única cristã. Mas sabe, queridos, o que Deus quer é que a gente mude essa mentalidade. Não é porque a gente é minoria ainda, isso vai mudar em nome de Jesus, que a gente vai se acovardar, se isolar. Ah, eu sou da igreja, eu sou santo, eu sou puro, deixa o povo lá. Eu fico aqui no meu mundinho, eu aqui com as minhas coisas, e deixo o povo lá. Não, o que Deus quer nos mostrar nessa noite é que a gente precisa inverter essa coisa. Amém? A gente precisa deixar de ser a minoria, porque a visão de Deus é essa. A visão é que o evangelho se propague. Amém, querido? Eu oro para que essa mensagem enraize no seu coração, você saia chacoalhado daqui nessa noite, em nome de Jesus. O evangelho, queridos, nunca foi sobre alcançar alguns poucos e deixar que a maioria se exploda. Pelo contrário, a visão de alcance do evangelho sempre foi em massa. Sempre foi, queridos, sempre foi. Alguns falam, né, que em predestinação, que só alguns, que Deus escolheu alguns. Não é assim que a Bíblia nos mostra. Pelo contrário. Pensando nisso, né, eu me lembro de quando Jesus mandou Pedro lançar aquelas redes. Você viu que, pela história, não foi meia dúzia de peixe que veio, né? Quando Jesus mandou Pedro lançar aquela rede, veio muito peixe. Muito, muito, muito peixe. Que fala que o barco quase não conseguiu aguentar de tanto peixe que era. E olha que interessante, o mesmo Pedro, quando foi pregar pela primeira vez, sabe quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas. É muita gente. 3.000 pessoas, imagina, aceitando Jesus numa vez só. Então você consegue perceber que a visão de Jesus, de Deus, é em massa. Ele não quer apenas um pouquinho aqui, ou nós aqui. Não, Ele quer que isso se propague. Que mais e mais e mais e mais pessoas recebam o Evangelho. Amém, queridos? E de fato, a palavra mostra que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Isso está lá em 1 Timóteo 2,4, que diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E não só sejam salvos, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como que esse povo vai ser salvo, querido? Bate no peito e diz assim, é comigo aqui. Você tem um papel nisso. Se Deus deseja que todos sejam salvos, e a forma como o evangelho é propagado é através de nós, que somos igreja, então a gente tem muito trabalho. Amém? Se você ainda é minoria no ambiente que você convive, você tem muito trabalho. Porque Deus conta com você. Pensa agora no seu ambiente aí, de trabalho, de faculdade, onde você talvez seja a minoria, como eu mencionei aqui. Agora olha para essas pessoas, imagina elas, visualiza na sua mente essas pessoas que ainda não receberam Jesus. Deus quer salvar eles. Todos eles. Não só alguns. Não só os melhorzinhos, os ruinzinhos deixa para o inferno mesmo, não. Deus quer salvar todos. Amém. Isso mexe com a gente, não mexe? E pensando sobre essa visão de alcance do evangelho em massa, eu lembrei também da mulher samaritana. Porque Jesus mudou a rota dele para alcançar uma única mulher. Só que essa única mulher que Jesus mudou todo um roteiro para alcançar, alcançou uma cidade inteira. Então até quando Deus nos direciona a pregar para uma única pessoa, nos mostra alguém, Ele faz isso às vezes, né? Uma única pessoa, coloca na nossa mente, no nosso coração. Até quando Ele faz isso, a gente não tem como mensurar o quanto isso vai reverberar. Porque essa uma única pessoa que você evangeliza, querido, pode ser responsável por ganhar uma empresa inteira, uma cidade inteira, um condomínio inteiro. Amém? Então nunca desvalorize uma única pessoa que você evangeliza. E tenha sempre isso em mente, a moral do evangelho é alcançar todos. É em massa, não é alguns. Não se contente, querido, em ganhar apenas uma pessoa para Jesus. Faça isso.
Se você ganhar apenas uma, já está bom. Mas pense, tem mais. Deus quer mais. Se Deus quer mais, a gente tem que querer mais também. Como o pastor fala, queridos, a nossa visão aqui de 4 vezes mais não é para encher a igreja. Não é só para ter uma igreja maior. Não é. É porque a gente entendeu que Deus quer salvar todos. Deus quer salvar todo esse bairro. Deus quer salvar toda essa cidade. Amém? Nós precisamos entender isso. E começar a fazer algo com aquilo que Deus espera que nós façamos. Isso é uma igreja relevante, uma igreja que cumpre com aquilo que Deus manda. A gente acabou de cantar aqui que a bênção se derrame, né, até 1000 gerações. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que vai fazer derramar a bênção de Deus na sua vida? Obedecer a palavra. Amém? Isso faz a bênção de fato jorrar na nossa vida, na nossa casa, obedecer a palavra. Obedecer aquilo que Deus espera que nós façamos. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Nós vamos passear agora pelo livro de Atos. Atos 10 nos conta uma história muito interessante de 2 homens que tiveram um encontro promovido por Deus, que é Pedro e Cornélio. Pedro você já conhece, né? Pedro era um judeu, guardava a lei, era discípulo de Jesus e um pregador do evangelho. E quem era Cornélio? Lá no Atos 1 e 2 vai dizer assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Então a gente vê aqui que Cornélio, ele era um gentil, ele não era judeu igual Pedro. Ele era um oficial do exército romano, era um homem influente lá no exército romano, comandava um grupo de 100 homens. Ele não era judeu, mas ele era temente ao Deus dos judeus. Em algum momento ali, Cornélio se frustrou talvez com os deuses pagãos, porque você sabe que os romanos, eles, né, cultuavam uma série de deuses. Em algum momento, alguma coisa aconteceu com Cornélio, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas ele deixou de praticar aquelas coisas do paganismo e se converteu, digamos assim, ao Deus do judeu. Ele não era judeu, ele não guardava, né, a lei como judeus, mas ele passou a temer o Deus dos judeus. Então a Bíblia fala que ele era temente a Deus, ele orava a Deus, e ele praticava esmolas, ele era alguém de bom coração, alguém muito generoso. Esse era Cornélio. O que acontece com Cornélio? Um certo dia, Cornélio estava lá na casa dele, e chegou um anjo do Senhor, e falou para ele: Cornélio, as tuas esmolas, a tua oração chegou até o Senhor, chegou até Deus. Faz o seguinte, manda os teus homens irem até Jope, manda buscar Pedro, vai estar em tal lugar, tal casa, faça isso. Cornélio imediatamente obedeceu. A gente tem aquela imagem ali, pedi para o ChatGPT me ajudar, para a gente enxergar. Então, Cornélio, um romano. Não é uma cena muito comum a gente ver isso aqui, né? Um anjo e um romano, por exemplo. Mas um anjo foi visitar Cornélio. E mandou ele buscar Pedro numa cidade que estava a cerca de 50 quilômetros de distância. No dia seguinte, aí tem Pedro na história, né? Pedro estava lá nessa outra cidade, em Jope. Ele sobe para o terraço para orar. E aí ele tem uma visão um tanto esquisita para Pedro, que é essa visão aqui, dessa segunda imagem. Ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, e uma espécie de lençol descendo do céu pelas 4 pontas, e nesse lençol tinha toda a espécie de bicho. Ali até que o chat foi bem generoso, né? Porque botou meia dúzia de bicho só. Mas a Bíblia fala que era toda espécie de bicho, de quadrúpede, de aves, de animais rastejantes, répteis, enfim, todo tipo de bicho descendo nesse lençol. Olha que visão doida. E aí, uma voz fala para ele assim: mata e come. Isso foi um escândalo para Pedro. Pedro falou assim: mas bem capaz. Pedro bem gaúcho. Mas bem capaz que eu vou comer esses bichos aí. Eu sou judeu. Isso é impuro, Deus o livre. Para um judeu, querido, tem uma série de coisas que eles têm que obedecer, uma série de alimentos, de animais que eles não podem nem sequer tocar. E aí, de repente, uma voz do céu manda ele matar aqueles bichos e comer. Ele diz: não, nunca comi coisa impura, não é agora que eu vou comer. Isso se repete por 3 vezes até que esse lençol é recolhido ao céu. Que visão doida, né? Mas isso já era Deus preparando Pedro. Enquanto essa visão acabou, os homens de Cornélio chegaram nessa casa que Pedro estava hospedado.
Nessa mesma hora, o Espírito Santo comunicou a Pedro, ó, tem uns caras aí que vieram te buscar, vai com ele. Porque senão, provavelmente, Pedro talvez até fugiria, até se esconderia, né? Do nada, uns policial lá, romano, vêm buscar ele e querem levar na casa de um oficial. Não, peraí, alguma coisa tem de errado. Mas o Espírito comunicou. E ali eu acho que Pedro já sacou, né? Com a visão que ele teve, com o Espírito comunicando ele, Pedro então aceita e vai, como eu falei, cerca de 50 quilômetros até Cesareia, onde estava Cornélio, então, o aguardando. Aí, em Atos 10, 24 até o 27, nós lemos, pode colocar o versículo aí. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. O anjo mandou Cornélio encher a casa de gente? Não, né? Depois eu te aconselho até a ler toda a história na íntegra. O anjo não mandou Cornélio encher a casa de gente, mas ele fez isso. Ele convidou todo mundo para ir, né, para a casa dele receber esse homem de Deus. Depois, então, quando Pedro chega ali, Cornélio conta, né, por que ele tinha mandado chamar, fala que o anjo apareceu a ele, deu exatamente o local onde ele estava. E aí Pedro, então, começa a pregar para aqueles gentios que estavam naquela casa reunida, que é aquela imagem ali, Pedro pregando. Imagina essa casa com muito mais pessoas. Eu faço essa, eu penso assim, que tinha muito mais gente do que está ali naquela imagem. E então, queridos, acontece algo. Aqueles gentios que estavam ali reunidos não apenas recebem o Evangelho, como são batizados com o Espírito Santo, no mesmo momento. Vamos ler juntos essa parte? Em Atos 10 também, 44 e 45, diz assim. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos, de novo todos, que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Queridos, Pedro teve que abrir muito a mente dele, com tudo isso aqui que aconteceu. Ele teve primeiro que se livrar da religiosidade, porque para ele não poderia nem ir na casa de um gentio. Na cabeça dele, eu acho que ele imaginou que ele ia pregar só para os judeus. Na cabeça dele, ele pensou assim, não, eu vou alcançar aqui todos os judeus, já está bom. Mas Deus foi além. E ele teve que se livrar de muita religiosidade para obedecer, mas ele obedeceu, amém? Ele se colocou naquela posição de obediência e foi. E olha o resultado. Esse episódio aqui é chamado de o Pentecoste gentil. Assim como teve o Pentecoste judeu, né? Aqui nós vemos o Pentecoste gentil. Porque até então, alguns gentios até tinham tido contato com o Evangelho, ouvido. Mas aqui foi em massa. Amém? Foi um coletivo. A gente não tem como mensurar o quanto isso aqui, né, reverberou, mas a gente está aqui. E não sei você, mas eu não sou judia. Então, olha o quanto isso reverberou. O Evangelho chegou a muitas outras nações. Chegou até a gente. Amém? E glória a Deus por isso. Aleluia. O que a gente pode aprender com essa história, queridos? O que a gente pode aprender com Pedro, primeiramente? A não considerar indignos de receberem o Evangelho aqueles pelos quais Jesus também morreu para salvar. Lembra da visão que Pedro teve? Ele olhava para aquilo e dizia, isso é impuro, eu não posso nem tocar nisso. Mas a voz falava, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. E hoje Jesus está nos dizendo, não considerem indignos de salvação aqueles pelos quais eu também morri para salvar. Essa frase, queridos, reverbera no meu coração a semana inteira. Não considerem indignos aqueles pelos quais eu também morri para salvar. Porque sabe, queridos, a gente pode ser levado a pregar para aqueles que a gente daqui a pouco se identifica, né? Aqueles, essa pessoa é tão gente boa, só falta Jesus, né? Quem nunca? Essa pessoa é tão boa, só falta Jesus, vou pregar para ela. Mas Jesus está nos dizendo que não é só para quem a gente acha bom que a gente tem que pregar. Jesus está nos dizendo que não é só para os nossos amiguinhos queridos, né?
É para talvez aquela pessoa que você olha e pensa assim, esse aí não merece estar no céu. Não, eu não vou ser vizinha desse aí, eu não vou ser vizinha. Deixa ir para o inferno. Queridos, em nome de Jesus, que isso seja quebrado das nossas mentes, dos nossos corações nessa noite. Não considerem indignos de salvação aqueles pelos quais Jesus também morreu para salvar. Pode ser a pessoa, querido, com a vida mais podre, mais suja. Pode ser aquela pessoa assim, a que você pensa, não tem mais jeito, esse aí é o inferno o lugar dele mesmo, porque ele é muito ruim. Até para esses, queridos, até para esses, Jesus morreu para salvar eles. Até as piores pessoas que você pensar, Jesus morreu para salvar eles, sim, também. Então abra sua mente, quando você pensar assim, eu vou levar o evangelho. Não queira selecionar para quem. Não seja como Pedro, não, isso aí eu não prego, para esse aí não. Prega para todo mundo, querido. Quem receber, recebeu, amém, e vai ser salvo e vai ser nosso vizinho na eternidade. E glória a Deus por isso. Porque é isso que Deus deseja. Deus deseja que os presidiários que cometeram crimes horrendos sejam salvos. Deus deseja que pessoas que vivem uma vida extremamente promíscua sejam salvos. Deus deseja que aqueles que talvez você não gosta tanto ou não gostem tanto de você sejam salvos também. Amém. Aleluia. Então Pedro teve que romper, como eu disse, com muita coisa dentro dele mesmo, para ir até lá. Mas obedecer a Deus sempre é a melhor opção e sempre traz os melhores resultados. Então, querido, se Deus te mandar ir, vá. Se Deus te mandar falar, fala. Se Deus te mandar fazer, faça. Porque obedecer a Ele sempre é a melhor alternativa. E sempre vai gerar os melhores resultados. Amém? E o que a gente pode aprender com Cornélio? Cornélio nos ensina muito, queridos. Eu separei aqui alguns pontos. Primeira coisa que eu aprendo com ele é escancarar o coração para o evangelho. Ele escancarou o coração dele. Ele nem entendia muito quem ele estava adorando, mas ele já era temente, ele já orava. Então ele tinha o coração dele totalmente escancarado. E ele usava a influência e a casa dele para propagar as boas novas. Você leu no texto que não só ele era temente ao Senhor, a família dele também. Então ele já fez todo mundo lá da casa dele servir ao Deus dos judeus também. E ele aproveitou a oportunidade para trazer mais gente. Então eu creio que ele usava muito a influência e a casa dele para propagar mesmo as boas novas. Que não parou aqui nesse episódio. Eu creio que ele seguiu fazendo isso. Cornélio poderia ter guardado para si a informação. Ele poderia ter pensado assim, poxa, o anjo apareceu para mim. Vai me mandar um homem de Deus, eu vou guardar para mim isso. Mas não, ele foi muito generoso. Porque ele não reteve só para ele, não guardou só para ele a bênção. Ele convidou geral, veio todo mundo. Vou receber uma visita muito importante aqui, um anjo está enviando alguém aqui na minha casa. Chamou todo mundo para a casa dele. Com isso, queridos, a gente aprende que havia muita generosidade no coração de Cornélio. E, de fato, nós lemos que ele dava esmolas generosas. Não era algo muito comum também para um romano, como o pastor João falou hoje de manhã, né? Eles eram frios, eles não se importavam. Mas Cornélio era diferente, e isso demonstra extrema generosidade. Ele era generoso dando esmolas, ele era generoso com o que ele recebeu da parte do Senhor, e ele foi muito generoso, abrindo a casa dele e trazendo pessoas para receber a salvação. Ele poderia ter sido batizado no Espírito Santo, só ele e a família dele. Mas ele trouxe muitos outros. E isso foi uma explosão. Aleluia. Aleluia. Anunciar as boas novas, queridos, é um ato de extrema generosidade. Eu sei que você, como um pai, como uma mãe, talvez, você queira dar boas coisas para os seus filhos, né? Todos nós queremos. É a melhor escola, é a melhor roupa, eu quero dar o melhor para o meu filho. Muitas vezes falam assim, o que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Mas sabe que a melhor coisa, a coisa mais generosa que você pode dar para a sua família é Jesus. O ato mais extremo de generosidade que você pode demonstrar, primeiramente para a sua família, é apresentar Jesus a eles. E não para só na família. A gente está vendo que hoje o negócio não fica só dentro da nossa casa, né? Sai para fora. Apresentar Jesus para alguém, querido, é a maior coisa que você pode fazer por ela.
está acima de qualquer tipo de presente, por mais caro que seja. É a maior expressão de generosidade que alguém pode ter. E agora, falando em família especificamente, a gente precisa entender que a nossa família tem uma missão. Qual é a missão da nossa família? Ser exemplo, ser referência, ser um farol na sociedade, ainda mais nos dias de hoje, queridos. O primeiro lugar que a gente tem que pregar e consolidar o Evangelho é na nossa casa. O nosso lar precisa ser iluminado, obrigada, Mateus, pelo Evangelho. Eu trouxe aqui 3 imagens para a gente também visualizar. Aqui, essa primeira imagem representa o seu lar sendo iluminado pelo Evangelho. Olha que bênção. Coisa linda, né? Quando o chat gerou essa imagem, eu me surpreendi, disse, que lindo. Então, lá tem uma família estudando a Bíblia e essa casa está sendo iluminada pelo Evangelho. Mas o que eu quero também gerar no seu coração hoje é que isso não pare só aí, só na sua família. Que você traga outras pessoas para receber disso. Que você leve pessoas até esse lugar iluminado, onde a palavra tem iluminado a sua casa, a sua vida. E que depois outras pessoas saiam desse lugar iluminado para iluminar outros lugares também. Amém? Essa é a sua missão, queridos. Individual e como família. Pregue primeiro para os seus. Eu sei que talvez aqui tenham pessoas que só você é cristão na sua família. Eu quero te dizer, a graça do Senhor. A graça não é na força do seu braço, não é no muito, às vezes, insistir, apontar o dedo, não é. Mas Deus dá graça, Deus dá sabedoria, queridos. E eu creio, em nome de Jesus Cristo, que você vai receber direções específicas da parte do Senhor para alcançar a sua família. É muito melhor servir a Deus em família. Muito melhor. E é desejo de Deus, como você está vendo nessa noite, que toda a sua família seja salva. E uma vez que toda a sua família foi salva, você então tem essa missão de propagar o Evangelho. Incentive seus filhos a orarem pelos colegas deles na escola. Você no seu trabalho, eu sei que no trabalho às vezes o ambiente é um pouco difícil, mas sabe que sempre tem oportunidade? Às vezes um elogio que você recebe de uma coisa, foi Jesus que me deu. Você pode largar a alma assim. Você não vai ser perseguido pelo seu chefe, nem demitido se você falar isso. Amém? Você tem oportunidade, sim, de pregar o Evangelho. No seu dia a dia. No seu proceder. As pessoas vão perceber em você algo diferente, queridos. E muitas vão falar, tu tem algo diferente. Tu tem uma alegria diferente, o teu sorriso é diferente. Você tem a oportunidade de dizer que eu tenho algo diferente, eu posso te apresentar também. Amém, queridos? Esse é o desejo de Deus, é isso que Ele está nos convidando nessa noite a gerar, a fazer, a ser esses agentes de salvação. Aleluia! Há um texto muito conhecido em Josué 24:15, que diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses os quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa parte B ali do versículo, ela é muito dita. Com certeza você já ouviu muitas vezes isso, né? Mas sabe que às vezes há uma interpretação errada a respeito desse versículo. Esse versículo, às vezes, ele é lido e pregado como se fosse uma promessa de Deus. Ah, Deus está dizendo que toda a minha família vai ser salva, então eu vou confiar, toda a minha casa vai servir a Deus. E aí você fica deitado na rede esperando, né? Tem pessoas, infelizmente, que pensam assim. Mas o que esse texto está falando não é uma promessa de Deus, de que Ele vai fazer toda a sua casa servir a Ele. Não. Esse texto está mostrando uma decisão de Josué, firme. Pode vocês tudo aí resolver servir a quem vocês quiserem servir, mas eu, e não somente eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Isso nos ensina, queridos, que há um posicionamento nosso. Você tem que usar a sua influência, queridos, para bater o pé, assim como Josué. Não, pode acontecer o que for aí fora. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Amém? Eu ouvi algo esses dias que me deixou chocada, queridos. Eu ouvi, acho que foi na Rádio Gaúcha, eu não lembro onde foi, que tinha uma especialista falando de educação infantil e tal, e disse assim, o maior erro dos pais, a pessoa que não é cristã, tá? É achar que os filhos são deles. Ela disse, os filhos não são deles, os filhos são da sociedade. Eu falei para o Thales, da onde isso?
isso? O meu filho não é meu? O meu filho é da sociedade? Não. E ai, que alguém me diga isso algum dia. Ah, tu não pode fazer isso com o Benjamin porque ele não é teu, ele é da sociedade. Não é, não. Não é. Em primeiro lugar, ele é de Deus. Amém? E em segundo lugar, Deus me confiou ele. Então ele é meu, ele não é de sociedade coisa nenhuma. Porque, queridos, é muito fácil da gente se dobrar às vezes às coisas que a sociedade está tentando empurrar a goela abaixo na nossa vida. Não se dobre. Não se dobre, querido. Existe recompensa, existe força, existe galardão para aqueles que não retrocedem. Para aqueles que, como Josué, se mantêm firmes. Pode o mundo todo virar de cabeça para baixo. Eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Não aceite, querido, ideologias enviadas do inferno para dentro da sua casa. Repreenda isso. Repreenda em nome de Jesus. Vá para a Bíblia, fale com Deus, vá para o Espírito Santo. Você precisa fazer algo. Se você não fizer, querido, pela sua casa, quem mais vai fazer? A gente pode até ajudar, né, pastora? A gente pode até ajudar. Mas você tem uma responsabilidade na sua casa de consolidar a sua família na palavra. Amém? Aleluia! E sabe, queridos, a gente está falando aqui em servir a Deus, né? Servir a Deus não é apenas vir à igreja ou servir num departamento. Talvez você pense assim, eu sirvo a Deus, eu venho no culto domingo e de vez em quando eu compro uma escala, eu estou servindo a Deus. Isso também é servir a Deus. Mas não é só isso. Servir a Deus é fazer diariamente o que lhe agrada. É obedecer o que a palavra diz. Então, com isso, eu quero te dizer, pregar o evangelho é servir a Deus. Amém? Impor as mãos nos enfermos é servir a Deus. Amar e apacentar pessoas é servir a Deus. Amém? Aproveite, querido, com sabedoria, muita sabedoria, as oportunidades com os seus familiares, com os seus amigos, com aqueles que ainda não receberam Jesus, que você convive. Incentive os seus filhos a orarem, ler a Bíblia, testemunhar dentro e fora de casa. Gere esse ambiente dentro de casa. A gente é muito facilmente consumido pelo tempo, pela correria. Esses dias eu falei para o Thales assim, nossa, eu fiz uma coisa agora que me deixou muito mal. A gente estava num dia muito corrido mesmo. E quando o Benjamin foi para a cama, já era tarde, ele tinha que acordar cedo no outro dia. E ele, mãe, a história. Eu falei, filho, hoje não tem história. Tapei ele, virei as costas e fui embora. Irmãos, quando eu entrei no quarto, me deu uma dor por dentro. O Espírito Santo me arranhou assim. Ele passou o dia todo na escola, ouvindo, sabe-se lá Deus o quê. Aí no único momento no dia que tu teve de plantar o evangelho no coraçãozinho dele, tu disse que tu não tinha tempo e foi dormir. Irmãos, aquilo me constrangeu de um jeito, assim, eu pedi perdão. Eu quase voltei lá e acordei ele no quarto. Mas sabe, queridos, isso que eu estou compartilhando com você, é para você pensar nas oportunidades que você tem diariamente na sua casa, para consolidar o evangelho. Ora pela sua família, querido. Por aqueles que não são crentes. Ora por aqueles que talvez nem gostem tanto de você, porque você é crente. Ora por eles. Quando você souber de alguma situação difícil que alguém está enfrentando, se ofereça para orar, leve a solução, não se acovarde. Eu sei que às vezes a gente tem uns parentes que são desafiadores, né? Eu tenho uns também. E a gente se acostuma, esse aí está sempre com problema, o problema dele nunca vai passar. Não, não é assim. Você tem a solução dos problemas, querido. Não se acovarde, leve a solução dos problemas para as pessoas, para as suas famílias, seja intencional nisso. Quando você acordar de manhã, você dá bom dia para o Espírito Santo e fala, o que nós vamos fazer hoje? Me mostra o que você quer fazer hoje. Amém? Seja intencional nisso. Aleluia. Tem uma frase também que diz que a gente cria os filhos para o mundo, né? Na verdade, a gente não cria os filhos para o mundo, a gente cria os filhos para o céu, né? Só que a gente cria eles para influenciar o mundo. Então, se você é pai, se você é mãe, você tem que gerar isso nele também. Ele não é daqui, ele é do céu, ele é eterno. Mas, enquanto ele estiver aqui, crie ele para influenciar o mundo. Amém, queridos? Eu queria encerrar repetindo aquela frase que ficou no meu coração a semana toda. Jesus está nos dizendo hoje, não considerem indignos de salvação aqueles pelos quais eu também morri para salvar. Fique pensando nisso, que você vai embora daqui e amanhã você lembre disso. E eu queria te convidar a fazer uma confissão de fé. Você pode se colocar em pé no seu lugar.
Ministério de Música, se quiser, pode vindo também. Queria que você dissesse com muita convicção no seu coração e com força na sua voz. Você dissesse assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família anunciaremos as boas novas da salvação. Aleluia. Queridos, tem uma última imagem que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu simulei como se fosse um bairro, onde só a nossa casa foi iluminada pelo Evangelho. E ali eu simulei como se outras casas passassem a receber a iluminação do Evangelho. Olha só, queridos, o breu que é isso aqui. E olha aqui. Já começa a mudar, né? Jesus nos chamou para iluminar. Iluminar, queridos. É mais ou menos isso aqui. Só que o desejo dele é que não tenha mais nada de breu. É totalmente iluminado. Que a sua casa seja esse lugar, querido. Em nome de Jesus Cristo. Que a sua casa seja esse farol no seu bairro. Que a sua casa brilhe tanto. Que as pessoas sejam atraídas para lá. Que você e a sua família ampliem a influência, o alcance em nome de Jesus Cristo. Você sabe que Deus não vai empurrar nada goela abaixo. Você tem que querer primeiramente isso. Você pode ouvir tudo que eu falei aqui, sair e nada mudar, e nada acontecer. Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. Amém? Mas eu quero que você de fato considere isso. Se você quer de fato obedecer a Deus, se você de fato declarou com toda a sua força que você e a sua casa vão servir ao Senhor, eu quero que você saia pensando no que você vai fazer com isso. Amém? Vamos juntos? Busque estratégia da parte do Senhor. Como, Senhor? Como eu vou fazer isso? Eu não sei nem por onde começar. Ele vai te dar as direções. Amém? Erga suas mãos para o céu mais uma vez. Pai, muito obrigada, Senhor. Você tem nos chamado para um lugar de arrependimento, onde nós estamos aprendendo a não olhar apenas para nós mesmos, mas você tem nos convidado a olhar para o todo, para todos aqueles que você deseja salvar. Pai, nos perdoa pelas vezes em que a gente se isola no nosso canto, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. E esquece que enquanto isso, muitas pessoas estão indo para o inferno diariamente. Deus nos leva a um nível mais profundo de amor pelas pessoas. Nos leva a um nível mais profundo de generosidade. Talvez hajam pessoas aqui que sejam extremamente generosas, que ofertam grandes valores, que abençoam os outros de diversas formas. Mas eu oro nessa noite, Senhor, para que uma generosidade diferente seja despertada nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Uma generosidade em compartilhar Jesus, em não reter aquilo que um dia recebemos, a salvação, a graça, o amor, a unção. Um desejo forte brotando no nosso interior de compartilhar isso em nome de Jesus Cristo. Oh, eu oro por uma generosidade genuína nos nossos corações, a ponto de ver alguém que precisa de Jesus e não se conformar em virar as costas. Em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos intencionais no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos, amizades, vizinhos, todo o círculo de relacionamento que nós estivermos, que nós sejamos atentos, que a gente não se contente em ser minoria, mas que a gente saia daqui com essa visão de propagação do Evangelho em massa. Que a gente olhe para as pessoas como um potencial de salvação. Que a gente não escolha mais aqueles a quem a gente acha que merecem serem salvos, mas que a gente tenha consciência clara no nosso coração de que todos
todos deveriam ser salvos. Que o seu desejo é salvar a todos. Pai, que a gente não selecione a quem pregar, que a gente não selecione a quem amar. Oh, Senhor, nos desperta, Pai. Eu oro por um despertamento nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, nos desperta, Senhor. Ah, Senhor, que nós saiamos inflamados daqui nessa noite. Uma urgência brotando no nosso coração para anunciar o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo sentimento de apatia. Isso não é comigo. Eu não vou fazer isso. Está repreendido em nome de Jesus. É conosco. É com todos nós. E nós obedeceremos, Senhor. Oh! Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Oh, nós queremos ser agentes para o Pentecoste Porto Alegrense. Começa em nós, Senhor. Oh, querido, se você ora em outras línguas, comece a fazer isso agora. Faça com intensidade. Oh, o Espírito Santo está te dando ferramentas nesse momento. Está liberando uma ousadia dentro de você. Pelo Espírito, pegue isso. Agarre isso pelo Espírito. Uma ousadia. Oh, rabadechere que nama sobre dererá. Robra mama mama soquere dererá. Oh, Espírito Santo, nós contamos contigo. Sabemos que de nós mesmos nada podemos fazer ou realizar. Oh, mas você é o poder de Deus em atuação e está dentro de nós. Nós temos autoridade e poder também. Que nós sejamos intrépidos, conscientes desse poder, conscientes dessa autoridade. Oh, sim, Espírito Santo, sim, sim. Oh, você tem as ferramentas necessárias, querido. Se você já é filho de Deus, se você já recebeu o Espírito Santo, você tem as ferramentas necessárias. Não se veja como o incapaz. Deus conta com você. Amém. Aleluia.